Fala pessoal, beleza? Trazendo um assunto um pouco diferente hoje. Eu tenho aqui 6 nichos que dessa vez eu não fiz, né? Eu comprei na internet e tem alguns detalhes que eu não gostei. Por exemplo, a fita de borda aqui numa textura fosca e o MDF brilhante, eu não achei que ficou legal isso daqui. Também o acabamento com degrau, enfim. Aqui também essas tampas na lateral, cobrindo os parafusos, né? Tirando a fita fica daquela maneira. Alguns detalhes assim, eu vou aproveitar também para mudar a cor deles, que eu já vou mostrar na sequência para vocês e vou mostrar o procedimento. Então vamos lá direto para a prática aí. Comecei removendo então esses acabamentos aqui que são colados, deixando os parafusos expostos assim, e vou remover agora esses parafusos aqui dos suportes. Detalhe muito importante que influencia no acabamento final é essa questão desse degrau, ó. Essa fita de borda está bem mais alta do que a lateral do MDF. A fita de borda é um acabamento para quando você faz o corte no MDF. Aqui, após o corte, ele fica exposto. Aqui, por exemplo, ele está com a fita de borda que dá a proteção para o MDF e também o acabamento. Como aqui ele ficou um degrau muito alto, para adiantar o processo eu quero nivelar, né, tirar esse degrau. Eu vou usar aqui uma lixadeira com a lixa 320, vai facilitar o processo, deixar mais rápido, né? Mas você pode fazer também esse processo lixando aqui com uma lixa manual mesmo, lixando a seco mesmo. A ideia, ao mesmo tempo que a gente vai tirar esse degrau, é deixar a superfície fosca para dar a ancoragem, para dar aderência para a tinta que a gente vai aplicar. Na mão, lógico que vai demorar muito mais, de repente seja melhor até fazer a remoção dessa fita de acabamento aqui e o preenchimento com uma massa que eu vou mostrar na sequência. A princípio eu vou fazer aqui na máquina para ver se a gente elimina esse degrau. Bom, aqui no meu caso deu certo o lixamento sem remoção da fita, ó, não existe mais degrau, está imperceptível. Então vou fazer esse mesmo procedimento nas 4 faces aqui do cubo, né? E também na parte dianteira. Laterais niveladas, parte frontal também toda lixada e sem degraus. Agora finalizar na parte interna. Na transição, nessas bordas aqui, fiz um lixamento manual mesmo, só para deixar mais arredondado, sem quinas. E agora eu vou preparar para o preenchimento desses orifícios de algumas ranhuras, né? Então vou fazer a remoção da poeira. Pode ser com um pincelzinho também. Bom, para correção e nivelamento da superfície eu vou utilizar essa massa aqui, ó. É uma massa F12, específica para madeira, para acabamento. Como eu já tinha ela há um tempo aqui, ela está um pouco ressecada. Fiz um teste aqui na prática e fiz aqui uma diluição dela com água e ela voltou às características normais. De repente você tem uma situação similar, né? Se você não tem esse produto que é mais específico, de repente uma massa acrílica também atenda a necessidade aí. Lembrando que eu estou fazendo utilização desse produto já usado, porque aqui é para um fim decorativo que não tem nenhum problema usar um produto nessas condições, né? Aplicação bem simples, estou usando uma espátula. A gente vai fazer o preenchimento dos orifícios aqui dos parafusos. Pode deixar até um pouquinho mais alto. Depois a gente vai fazer o lixamento. O tempo de cura desse produto aqui é de cerca de 30 minutos. Mesma coisa em pontos como aqui, ó, onde eu preciso fazer um nivelamento nessa transição. Também vou aplicar um pouquinho aqui. Uma camada bem fina mesmo. Por exemplo, se tivesse aqui nessa emenda um degrau, era só fazer a aplicação, ó. E depois a gente vai fazer o lixamento. Por que eu estou fazendo o lixamento em 2 etapas? Porque eu queria tirar aquele degrau inicial. Se as peças estivessem totalmente alinhadas, a gente poderia ter feito o preenchimento somente nos parafusos, conforme eu mostrei aqui, né? E depois um lixamento único, mas não é o caso. Agora que a massa já está seca, é só fazer o lixamento nivelando a superfície. Vou fazer aqui com a máquina inicialmente. A massa tirou totalmente o degrau. Então agora quando eu passar a tinta vai ficar totalmente nivelado. Vou fazer a mesma coisa em todas as laterais e na parte dianteira também. Quando a face estiver lisa aqui, talvez fique uma borda como essa. É bom se passar a lixa no sentido forçando para dentro, para não correr o risco de você puxar para cima e a massa quebrar aqui e ter que aplicar novamente a massa, né? Pode ser que fique alguma imperfeição como aqui, uma falha do material, do preenchimento da massa, né? Então eu vou fazer um novo preenchimento, esperar secar e lixar novamente para que todas as superfícies fiquem assim, totalmente niveladas. Isso pode ser aqui no orifício, pode ser uma borda. O ideal é deixar o mais plano possível.
peças prontas para pintura. Eu preparei aqui com pano úmido mesmo, tirando o pó. E no fundo eu parafusei 4 parafusos na área onde não vai ficar visível, né, e faz contato com a parede, para servir de suporte aqui durante o procedimento da pintura. A cor que eu estou utilizando aqui é essa daqui, ó. É uma tinta acrílica fosca na cor Brilho da Lua. É uma cor bem bacana. A diluição dela é com água mesmo, né? Eu vou fazer um teste inicial aqui, sem diluição, para a gente ver como que fica a cobertura. Primeiro com o pincel nas bordas, onde o rolo não vai alcançar muito bem, eu dou uma primeira passada. E agora com o rolinho fazendo o preenchimento de toda a superfície. Eu estou usando aqui essa tinta que já é pronta, né? Mas você pode também fazer a coloração que você desejar, utilizando uma base branca, adicionando corante, que são aqueles potinhos que você compra em loja de tinta. Aqui fica uma dica também, ó. Você limpa a borda do pote para evitar que acumule tinta aqui na borda, né? Passa uma fita e assim você consegue acrescentar, ó, sem fazer muita sujeira. Vai aos pouquinhos. Limpa só a borda aqui, o excesso com o pincel. Depois é só remover a fita. É uma dica bacana aí também. Bom, eu finalizei a pintura dos cubos. Aproveitei e fiz a pintura também de outras 2 prateleiras que eu já mostro na sequência. Sobre a diluição, os que eu fiz com o rolinho, eu preferi fazer puro, né? Sem diluição com água, que dá uma melhor cobertura. Fiz também a pintura desse fusquinha aqui, no procedimento com rolinho, mas ele tem bastante detalhes, então é melhor fazer com a pistola de pintura. Eu vou fazer a pintura dessas borboletas aqui também, essas nuvens, essas outras peças, porém eu vou fazer agora com a pistola, porque eu consigo dar mais atenção a esses detalhes aqui. Esses aqui na mesma cor, e essas borboletas aqui eu vou fazer vermelho e amarelo. Para fixação eu coloquei uma fita aqui com a parte colante para cima, então eles ficam todos fixados, né? Com o sopro aí da pistola não vai ter nenhum problema deles se deslocarem. Ó, pessoal, e aqui estão finalizadas as peças. Essas eu fixei na porta. Aqui nessa outra parede eu coloquei algumas que eu deixei na cor branca mesmo, em formato de nuvem, que se destacam no fundo da parede ali, ó, né? Aqui estão as outras, que eu mostrei as etapas de preparação, mostrando de perto. Olha que legal que fica, ó. Sem emendas, sem detalhes de fixação, de junção das peças. O segredo para isso é a preparação mesmo, né, para pintura. Coloquei alguns objetos decorativos aqui pra gente ter uma noção. Depois vou finalizar a decoração mesmo. Aqui uma visão de longe, ó que legal. O acabamento fica muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado aí com algumas técnicas, né, com algumas dicas, que vocês possam fazer algum serviço parecido também. Beleza? É isso aí. Um abraço.